Olá, muito bom dia, que Deus continue lhe abençoando, é o que deseja esse amigo e irmão que vos fala, Alfredo Paulo. Hoje é 11 de setembro de 2020, hoje é sexta-feira e nós estamos aqui juntos para mais um pensamento do dia e uma oração. E estamos lendo Mateus capítulo 23, quando Jesus confronta os fariseus, os escribas, chama eles de hipócritas, cegos, chama eles de raça de víboras, de serpentes, enfim. Jesus, ele combate de forma veemente esses líderes religiosos. E hoje nós vamos falar sobre o versículo 23 de Mateus 23. O maior engano da humanidade, o dízimo, tá? Nós vamos ler e você vai perceber como que o sistema religioso engana as pessoas em relação ao dízimo. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, observa aqui alguns pontos interessantes. Primeiro, Jesus está falando com escribas e fariseus, ou seja, com judeus. Naquela época, ainda existia templo em Jerusalém. Jesus está falando com judeus e não está falando aqui com gentios. Não está falando aqui para a igreja, está falando aqui para judeus. Havia templo. Segundo, eles estavam debaixo da lei. Jesus ainda não havia morrido na cruz do Calvário, não havia dito ainda está consumado. Outro ponto, veja que Jesus fala o que era dízimo. Ele diz: ai de vós, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Porque dízimo, meu irmão e minha irmã, nunca foi dinheiro. Dízimo sempre foi alimentos. E mais, não era dado mensalmente, era dado anualmente. E era justamente para manter o templo, porque existia o templo, para ajudar pobres e necessitados. E era da lei. Veja só o que Jesus diz: tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Ou seja, o dízimo era da lei, só que não era o mais importante da lei, porque o mais importante da lei era a justiça, a misericórdia e a fé. E quando Jesus diz: deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas, ou seja, vocês devem entregar o dízimo, era porque eram judeus e porque havia templo naquela época. Agora, o que o sistema religioso fez? O sistema religioso, ele pegou o dízimo, que era alimentos, e transformou em dinheiro, que era anual, e transformou em mensal, semanal, diário. O dízimo, que era da lei, eles trouxeram para a graça, para o evangelho, para o dízimo que era para os judeus, eles trouxeram para a igreja. Ou seja, eles enganam as pessoas. Você, meu irmão e minha irmã, que tem dado, entregado, que tem pago, que tem devolvido, seja lá o que for, dízimo a essas instituições religiosas, você está sendo
enganado por líderes religiosos hipócritas, por líderes religiosos, raça de víboras, serpentes. Você está sendo enganado por guias cegos. Você está sendo enganado, você que entrega dízimo a essas instituições religiosas, porque não tem nada a ver. E digo, isso do dízimo é o maior engano, o maior roubo da humanidade. Cobrar dízimo das pessoas. Isso é um roubo, isso é uma enganação. Por isso eu digo para você, não acredite nesses cães gulosos. Você repara que eles pouco falam de Mateus 23, porque aqui está explícito que Jesus está falando para judeus, fariseus, escribas. Jesus está mostrando que o dízimo não era dinheiro, era do endro e do cominho, da hortelã, ou seja, de alimentos, que o dízimo era da lei, fazia parte da lei. Então, Jesus está deixando isso claro aqui. E por isso eles falam um pouco disso aqui. Eles falam um pouco desse versículo, porque está bem explícito aqui, está bem claro o que realmente era o dízimo na época de Jesus, que havia o templo. Lembrando que o templo foi destruído no ano 70, depois destruído. Então hoje não se tem mais templo, nem os judeus hoje entregam mais os dízimos no templo, porque não existe mais templo. Então está aí mais um pensamento do dia, e nós vamos agora àquele momento de oração que temos orado sempre para que Deus abra os olhos dos inocentes, que Deus abra os olhos do entendimento das pessoas e que elas deixem de ser enganadas, escravizadas por esses cães gulosos. Vamos então à oração. Pai eterno, Criador de todo o universo, Criador dos céus e da terra, mais uma vez nós te agradecemos, nós te louvamos e te bendizemos, porque somente o Senhor é digno de toda a honra, somente o Senhor é digno de todo louvor. Obrigado por mais um dia que se inicia e pelo entendimento que o Senhor tem nos dado, pelo entendimento que o Senhor nos tem dado a respeito do dízimo, que era uma prática que era da lei, um preceito da lei, e que eram alimentos, e que hoje não temos nenhuma obrigação de entregar dízimos a líderes religiosos ou a instituições religiosas. O que devemos fazer é ajudar ao próximo, ajudar ao semelhante. Louvado seja o Senhor por isso. Meu Deus, meu Senhor e meu Pai, meu Rei, olhe neste momento para as pessoas que ainda estão sendo enganadas, que ainda estão sendo escravizadas por esse sistema religioso. Abra os olhos dessas pessoas, Senhor. Abra os olhos do entendimento de cada uma dessas pessoas, para que elas se libertem, para que elas se livrem dessa escravidão. Senhor, olhe também para todos que neste momento necessitam de saúde, aqueles que necessitam de forças, de paz, aqueles que estão agora, meu Deus, desempregados e necessitam de um trabalho, aqueles que estão passando por problemas familiares, que o Senhor faça derramar a paz, que a tua misericórdia, que a tua graça alcance esta casa, este lar, e que todos possam viver em paz, em harmonia. Senhor, nós entregamos tudo nas tuas mãos e temos a plena certeza, a plena convicção que o Senhor ouviu esta nossa humilde oração. Eu
te peço por todos os inscritos no canal, por todas as pessoas que têm nos apoiado, por todos aqueles que têm nos ajudado, e mesmo aqueles que por alguma razão não se inscrevem no canal ou não podem ajudar, mas faça recair sobre eles também a tua graça e a tua misericórdia. É o que eu te peço e te agradeço, e todos os que creem digam assim seja. Amém. Muito bem, mais uma oração, meu irmão e minha irmã. É muito bom ter você aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E você que quer nos apoiar, veja aí na descrição do vídeo como você pode nos dar o seu apoio, tá bom? Tenha uma excelente sexta-feira e que Deus continue lhe abençoando, e vamos em frente.